Boa tarde, pessoal. Estamos no horário. Vamos começar. Esse aqui dois motivos especiais, né, dele. Ele é o último do ano e ele é o número 99. Então, o próximo vai ser o centésimo, primeiro do ano que vem, então deve ser o centésimo Seminário de Coisas Legais. Hoje quem fala é o Lucas, também conhecido como 3G. Vai falar hoje sobre a instabilidade da geometria euclidiana. Vai lá. Muito bom. Então, uns anos atrás, no meu ano de bicho, eu acho, teve um colega que está presente aqui hoje, que me falou que geometrias que não eram euclidianas eram inúteis, certo? E isso, junto com novos conhecimentos, assim, me inspiraram em criar esse seminário, que se trata sobre o quê? Pegar objetos que são da geometria euclidiana e estudar o conjunto desses objetos para a gente entender que a geometria desses cara, do conjunto dos objetos, não é euclidiana. Ou seja, se você tenta estudar conjuntos de objetos que são da geometria euclidiana, você precisa sair dela. Então, não tem como essas outras geometrias serem inúteis, porque elas servem para estudar aquela que é útil, certo? Então, a gente precisa de uns pré-requisitos, certo? O primeiro pré-requisito é a noção de superfície. Uma superfície nada mais é do que um conjunto, certo? Do que um objeto geométrico que, quando você olha de perto, parece que você está num plano. Então, nessa figura, por exemplo, se você olha perto daquele ponto branco que está destacado, bem pertinho, aquele negócio ele é meio curvo, mas você consegue achatar ele para ele virar um plano, certo? Ele é sempre bidimensional. Se você olha perto daquele pertinho, você só consegue se mexer de dois jeitos possíveis, certo? É uma superfície de fato, ela tem duas dimensões, assim. E existem vários exemplos. Essa é a superfície que a gente chama de sela de cavalo. Ela vai ser importante para a gente daqui a pouco. A esfera é um outro exemplo de superfície, porque se você pega um ponto na esfera e olha de pertinho, essencialmente você está num plano, certo? E a faixa de Möbius, que é um outro exemplo de superfície. E tá, quando a gente está em superfícies, a gente tem esse número, né, que chama curvatura. Um ponto da superfície, quando você olha de pertinho, o que a curvatura te diz? A curvatura ela é meio que um jeito de classificar como que a superfície se comporta perto de um ponto. Então, se você está num ponto e você olha de pertinho, a curvatura pode ser de três tipos. Ela pode ser negativa, e isso significa que a sua superfície se parece com uma sela de cavalo. Ela pode ser zero, isso significa que a sua superfície se parece com um plano. E ela pode ser maior que zero, o que significa que a sua superfície se parece com um círculo. Isso parece meio por definição, certo? Parece que não tem muito sentido nessa explicação, mas, de fato, o que acontece aqui é o seguinte. Quando você está multiplicando números, certo? A gente tem aquelas regrinhas de que menos com mais dá menos e sinais iguais dá positivo. Se vocês olharem aqui, na sela de cavalo, onde eu estou apontando, eu tenho duas curvaturas acontecendo. Se você olhar perto do pontinho vermelho, aqui você tem uma curva para cima e aqui você tem alguma coisa curvando para baixo, certo? Isso significa que eu tenho dois fenômenos de curvatura acontecendo. E eles têm, em essência, sinais opostos. Por isso, a curvatura é definida como negativa. Porque você tem coisas de sinais opostos acontecendo perto do ponto, certo? Você tem a superfície curvando de duas maneiras diferentes. Quando você vai para a esfera, se você pega um ponto da esfera, por exemplo, o polo norte, você tem várias curvaturas acontecendo, mas todas elas têm o mesmo tipo, todas elas têm a mesma direção, certo? Você tem gente curvando assim. Eu não tenho muito controle sobre o pointer, mas dá para entender assim. Tipo, todas elas estão curvando para baixo, sabe? Então, quando você fizer o cálculo da curvatura, que é em essência uma multiplicação, você vai estar multiplicando coisas de sinal igual. Então, a curvatura vai ser positiva. Certo? Beleza. Então, a gente já tem uma noção intuitiva mais ou menos do que é curvatura e do que é superfície. E agora a gente vai começar a falar de fato do tema do seminário.
A primeira coisa que a gente vai fazer é falar sobre o espaço das retas orientadas. Ele não é a estrela do show hoje, mas ele é um exemplo que é um tanto mais simples para a gente se acostumar com a linguagem, certo? Então, eu vou pegar, o objeto que eu vou estudar é o conjunto de todas as retas de R2, do plano, certo? Todas as retas do plano. Só que mais do que isso, eu vou pedir que essas retas tenham uma orientação. O que significa? Retas, nesse exemplo, eu tenho duas retas, que se você tirar essa setinha, são a mesma reta. Só que a setinha, ela está te dando uma noção de orientação. Uma reta está indo para cima, outra reta está indo para baixo. E a gente vai considerar essas duas retas como sendo diferentes, por mais que o desenho seja o mesmo, certo? E tá, como que a gente vai entender quem que é esse conjunto? Quando você tem uma reta, você pode escolher um ponto nessa reta, certo? E depois você consegue pegar um vetor partindo desse ponto, que está inteiramente em cima dessa reta. Ou seja, toda reta pode ser associada a um par de ponto com vetor, certo? Um ponto na reta e um vetor com a mesma direção da reta. Reciprocamente, se você tem um ponto e um vetor partindo desse ponto, você consegue fazer a reta que sai desse ponto com aquela direção. Então, retas e pares de pontos e vetores são essencialmente a mesma coisa, certo? O problema com esse approach é que eu tenho algumas redundâncias. Por exemplo, como a gente está falando do caso orientado, esses caras são caras diferentes, certo? Porque essas retas são caras diferentes porque o vetor diretor está em direções opostas, certo? Só que essas retas não. Essas retas, elas têm a mesma orientação. O vetor é diferente. Então, eles são pares de ponto com vetor diferentes. Só que a reta é a mesma, porque é a mesma orientação e a mesma figura. Como que eu tiro essa redundância? Bom, perceba que tudo que eu fiz aqui foi escalonar o vetor, certo? Eu aumentei o vetor. Então, o que eu posso fazer é fixar o tamanho do vetor. Que é o que eu vou fazer, assumindo que todo vetor tem tamanho 1. Então, todos os meus vetores vão estar no círculo, certo? De raio 1. Agora, eu tenho outras redundâncias. Olhem aqui. Não dá para ver muito bem, porque o desenho é parecido, mas esse ponto é diferente desse ponto, certo? Ele está mais para baixo. Só que as retas são a mesma. Então, por mais que eu tenha fixado que os meus vetores têm tamanho 1, eu posso ter mais de um ponto dando a mesma reta. E agora eu preciso me livrar dessa redundância, certo? E como que eu faço isso? Eu pego pontos que estão na reta perpendicular ao vetor. Se eu pego pontos que estão na reta perpendicular ao vetor, as duas retas que passam por eles nunca são a mesma. Certo? Claro, desde que elas tenham essa direção V. Então, isso basta. Qualquer reta que tenha direção V vai interceptar o perpendicular. Então eu consigo um ponto. E para qualquer dois pontos, as retas são diferentes. Então eu me livrei da redundância, certo? Só que, então a gente tem essa correspondência entre retas e pares de vetores e pontos. Onde V é unitário, certo? Ele está no círculo de raio 1. E P é um ponto que está na reta perpendicular. Só que, olha que interessante. Então, eu tenho pontos no círculo, e para cada ponto, eu vou associar para cada vetor no círculo, eu vou associar um conjunto de pontos que é uma reta. Vamos supor que esse é o meu círculo. E agora, o que eu vou fazer é, em vez de eu pegar em cada ponto do círculo, em cada vetor unitário, e desenhar o espaço perpendicular desse jeito que eu estou desenhando, essa linha azul, eu vou pegar esse espaço e vou grudar ali no V de maneira vertical, certo? Eu vou imaginar agora que eu estou em R3, no espaço tridimensional, e aí, no lugar do vetor V, onde a setinha está apontando, eu vou grudar essa reta azul virada verticalmente. Se eu fizer isso com vários pontos, vai acabar, eu juro. Se eu fizer isso com todos os pontos, eu tenho um cilindro. Certo? Essa animação foi muito pesada. Então, em essência, o que eu acabei de mostrar para vocês é que o conjunto de todas as retas
de todas as retas orientadas do plano é o cilindro. Eu tenho, para cada vetor do círculo, uma reta que representa todos os vetores perpendiculares, certo? E essa correspondência de pares me dá todas as retas orientadas. Agora, é interessante falar de uma coisa. Qual a curvatura do cilindro? Certo? O cilindro, muitas pessoas gostariam de dizer que a curvatura dele é positiva, porque ele curva, certo? E tipo, você não tem direções diferentes para onde ele está curvando. Ninguém está curvando para fora assim do cilindro. O problema é que se você pega perto de um ponto, você tem gente que não curva. Essas retas não são curvas, elas são retas, certo? Em cada ponto, você tem não só os círculos que compõem o cilindro, que são curvos de fato, tem curvatura positiva, você tem as retas que passam pelos pontos. E essas retas vão zerar a curvatura, porque as retas têm curvatura zero, certo? Então, eu meio que me contradisse aqui. Eu estou querendo mostrar para vocês que a geometria desses espaços não é euclidiana, mas eu acabei de afirmar para vocês que a curvatura desse negócio é zero, que é a mesma do plano euclidiano, certo? Isso não significa que a geometria deles é essencialmente a mesma, até porque globalmente esses espaços são diferentes. Mas ia ser interessante se eu tivesse um exemplo que a curvatura não é zero, certo? Um exemplo de curvatura, em particular, negativa. E é isso que a gente vai ver com o espaço dos triângulos, certo? De fato, eu não vou provar que a curvatura é negativa, mas acreditem em mim. Tá, então, o que a gente vai estudar agora é um segundo exemplo, certo, desse espaço de objetos. E agora a gente vai trabalhar com objetos mais complexos, que são os triângulos. Em particular, a gente vai começar considerando o plano superior, certo? Não o céu, é tipo a metade de cima do plano, de fato. A gente vai começar considerando a metade de cima do plano e a gente vai fixar um segmento de reta, certo? Que é esse cara aqui. Aqui é o ponto -1 e aqui é o ponto 1. Talvez eu devesse ter escrito, mas agora já foi. Então eu estou fixando esse segmento, certo? Em volta do zero, que é o intervalo -1, certo? Na reta. E aí o que vai acontecer é o seguinte. Para cada ponto do plano, cada ponto do semiplano, ele vai representar um triângulo, que é o resultado de ligar esse ponto com o -1 e 1, certo? Então a gente pode começar com um exemplo simples. Se eu tenho um lado fixado, só existe um triângulo equilátero, certo? Porque eu tenho o tamanho do meu lado fixado. Então, só existe um triângulo equilátero no semiplano, que é representado por esse ponto ali em cima. Ó. Certo? Então, é isso que eu quero dizer com eu vou ligar o ponto aos extremos do segmento. Certo? Então, a gente tem um ponto que representa o nosso triângulo equilátero. Agora, eu gostaria de entender onde estão as outras classes de triângulos, certo? Nesse semiplano. Os triângulos retângulos são representados por essas linhas azuis. Por quê? Bom, a linha da esquerda, ela resulta em triângulos retângulos porque ela faz um ângulo de 90 graus aqui, certo? Assim como a linha da direita. Perfeito? O que acontece agora é que, além desses caras, eu tenho esses caras, certo? Da geometria euclidiana, a gente sabe que, fixado um segmento, todos os triângulos retângulos que têm aquele segmento como hipotenusa estão inscritos num círculo, que tem aquele segmento como diâmetro, certo? Que é esse círculo aqui. Então, esse semicírculo, ele tem esse cara como sendo diâmetro, certo? E aqui moram todos os triângulos retângulos que têm esse segmento como hipotenusa. Enquanto aqui eu tenho os triângulos retângulos que têm esse segmento como cateto. Certo? E agora eu tenho os isósceles. Os isósceles, eles estão nas linhas verdes. Por quê? Bom, primeiro esses semicírculos estranhos que apareceram aqui. Perceba uma coisa. Esses semicírculos, eles têm esse segmento como saindo do raio. Então, se eu pegar qualquer outro ponto em algum desses semicírculos e ligar com esses dois pontos, um outro raio vai aparecer. E esses vão ser os meus lados iguais do triângulo isósceles. Certo? Então eu tenho pontos no semicírculo da esquerda e pontos no semicírculo da direita. Agora que nós já temos o segmento vermelho como sendo um dos lados que é igual nos isósceles, eu preciso pegar os triângulos que têm esse segmento como sendo a base.
Quem são eles? São representados pelo eixo y, certo? Por uma reta vertical saindo do zero. Porque para qualquer ponto, esses pontos eles são os equidistantes a menos 1 e 1, certo? Então, quando eu fizer a ligação, eu vou ter os lados iguais do meu triângulo isósceles. Certo? Beleza. E como uma curiosidade, assim, eles não vão ser importantes para a gente, mas os triângulos obtusângulos e os triângulos acutângulos são definidos nessas duas áreas, certo? A área que é laranja, bege ou qualquer coisa parecida é a dos triângulos obtusângulos. Por quê? Porque eles estão para fora do limite dos triângulos retângulos, certo? Então, eles têm que abrir mais. Então, um ângulo vai passar de 90. Enquanto dentro, eu tenho os triângulos acutângulos. Porque todos os ângulos vão ficar menores do que 90, certo? Porque está dentro daquele limite estabelecido. Beleza. Agora a gente precisa de novo falar de redundâncias, certo? Porque a gente tá contando triângulos várias vezes, assim. E seria interessante saber quantas vezes eu estou contando cada triângulo. Perceba uma coisa. As linhas verdes, certo, dos triângulos isósceles, dividem o plano, o semiplano, em 6 regiões. A, B, C, D, E e F, certo? E o que acontece é, em cada uma dessas regiões, eu vou ter todos os triângulos possíveis. Só que há menos de semelhança e troca de vértices. O que eu quero dizer com isso? Pega esse triângulo PQR, certo? Esse triângulo PQR está na região A. E agora, reflete ele pelo eixo Y, pela linha verde vertical. Eu vou ter um novo triângulo, certo? Que é semelhante, porque todos os lados são iguais, só que existe uma troca de vértices. Por quê? Esse lado é mais comprido do que esse lado. Só que, olha que interessante, no triângulo da direita, o lado mais comprido está entre Q e R. E no triângulo da esquerda, o lado mais comprido está entre P e R. Então houve uma troca na nomenclatura dos vértices. Da mesma maneira, eu consigo cópias desses triângulos nas regiões C e D, certo? Eles estão menores, porque agora eles não são iguais ao triângulo original, mas eles ainda são semelhantes. Eles são o triângulo original escalado por um número, certo? E, de novo, eu vou ter uma troca de lados, porque agora o lado menor aqui, o menor lado de todos, que antes era o segmento vermelho, aqui está entre P e R e aqui está entre Q e R. Então eu de novo tive uma troca. E o último caso, eu de novo vou ter uma troca. Porque agora, o lado maior do triângulo, o maior lado possível do triângulo é o segmento, certo? E aqui eu tenho uma troca, porque aqui o lado menor está entre P e R e aqui está entre Q e R, certo? Então, de fato, eu tenho todos os possíveis triângulos resultados de semelhança e troca de vértices. São 6 triângulos porque eu estou permutando 3 vértices, certo? O número de permutações de 3 elementos é 6, então só tem 6 triângulos. E aqui estão todos eles, certo? Eu fixei um triângulo e aqui estão todos eles. Uma coisa interessante. Percebam que, se eu pego o triângulo equilátero e fico tentando achar essas semelhanças, deixa eu pegar a foto do triângulo equilátero. Aqui tá bom. Se eu pego o triângulo equilátero, que é representado por esse ponto vermelho, e tento achar semelhanças, não tem mais ninguém, certo? Porque você não consegue reescalonar o triângulo equilátero, porque você tem que ter um lado fixado, de comprimento fixado. Certo? Um lado está fixado, então você não consegue reescalar o triângulo equilátero. Portanto, só existe um. Do mesmo jeito, se você trocar os vértices, não vai acontecer nada, porque todos os lados são iguais. Então, isso é o resultado do triângulo estar no meio das 6 regiões. Não tem mais para onde ir, ele está preso ali, certo? Porque não existem semelhanças. Da mesma maneira, os triângulos isósceles, eles estão presos nos segmentos. Por quê? Porque existem certas simetrias, certas permutações de vértices dos triângulos isósceles que não vão mudar eles, certo? Porque os lados são iguais. Então, se eu trocar, não vai acontecer nada, certo? Se eu trocar os vértices. Bom, agora vocês podem se perguntar, mas você mostrou então que o espaço dos triângulos é o semiplano. Ele é euclidiano, assim. Tipo, diabo você está fazendo? Você não ia mostrar que ele não é euclidiano? E de fato, ele parece euclidiano,
Mas o que eu vou mostrar para vocês agora é que a geometria desse plano, a gente tem fortes indícios de que ela não é euclidiana. Para isso, eu preciso introduzir uma coisa para vocês, que é o cosseno hiperbólico, certo? Então, vamos começar com o plano, certo? O eixo y e o eixo x. E eu vou desenhar aqui a hipérbole, certo? De equação x² menos y² igual a 1, certo? E aí, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar um segmento de reta partindo do zero e desenhar ele até ele encostar na hipérbole. Essa região, certo, colorida, ela vai representar o nosso ângulo, ou mais especificamente metade do nosso ângulo, certo? Então, é uma coisa menos trivial do que achar cossenos em círculo, que o ângulo é literalmente o ângulo, certo? Aqui o ângulo ele vai ser representado por uma área. E para eu achar o cosseno hiperbólico desse θ, basta eu pegar a coordenada x, certo? Do ponto onde o segmento encosta na hipérbole. Então, é bastante parecido com o caso do círculo, certo? Das funções trigonométricas elípticas, certo? Só que aqui eu vou ter essa diferença que o ângulo é representado pela área, e não pelo ângulo de fato, pela inclinação da reta, certo? Beleza. E por que que é importante? O que a gente vai fazer agora é o seguinte. O semiplano, ele é um subespaço do plano, e, portanto, eu consigo uma fórmula de distância nele. Aquela fórmula que a gente vê em GA, certo? Que é a DE. É a distância entre dois pontos. O que eu vou fazer agora é eu vou redefinir a distância. A minha distância nova no plano, ela vai ser dada por esse cara aqui, que é o DH. Certo? Esse DH, ele vai medir o que a gente chama de distância hiperbólica entre os pontos. Então, essa distância hiperbólica ela é dada pelo arco cosseno hiperbólico, ou seja, a função inversa do cosseno hiperbólico, aplicado em 1 mais o quadrado da distância euclidiana, dividido pelo dobro da segunda coordenada dos pontos. Certo? Então, assim, é uma fórmula complicada, mas a gente não vai usar ela explicitamente. É só para vocês conhecerem e saberem com o que a gente está trabalhando. Bom, e aí agora eu vou precisar desenhar uma coisinha aqui, mas, sim, coisa rápida, certo? Então, o que acontece é o seguinte. Em geometria, quando você muda a fórmula da distância, as suas retas mudam. O que significa? O que eu estou chamando de reta é o que geralmente em geometria se conhece por geodésica. O que é uma geodésica? Uma geodésica é uma curva que, quando você pega dois pontos na curva e mede o comprimento da curva nesses dois pontos, esse comprimento é a distância entre esses dois pontos. Certo? Na geometria euclidiana, usando a distância euclidiana, as geodésicas são as retas, certo? Por quê? Se você tem dois pontos, a distância é definida como o comprimento desse segmento. Então, as geodésicas têm que ser as linhas retas, certo? Porque se eu curvo isso um pouco, aumentou a distância. Então, eu não posso ter curvas sendo as minhas geodésicas. O que acontece é que quando eu troco a minha distância para a distância hiperbólica, as geodésicas são dadas... Deixa eu pegar o desenho. Isso. As geodésicas são de dois tipos. Elas são ou linhas verticais ou semicírculos, que são esses caras aqui, ó. As minhas geodésicas, elas são dadas por retas verticais, certo? Que são as geodésicas passando por infinito. E por semicírculos que intersectam o eixo X de maneira perpendicular. Certo? Então, são esses caras aqui. Representando os triângulos isósceles e os triângulos retângulos menorzinhos. Certo? E aí, a coisa mais maravilhosa, assim. Deixa eu voltar aqui. Então, eu apaguei os lados, mas esses pontos, eles representam os mesmos triângulos que a gente estava vendo antes. Só apaguei os lados para ficar menos poluído, certo? Do mesmo jeito que na geometria euclidiana, quando você tem uma reta, certo? Na álgebra linear, na geometria analítica, quando você tem uma reta no plano, você consegue refletir pontos por essa reta, certo? Ou seja, você pega um ponto
e simplesmente atravessa a reta perpendicularmente e marca do outro lado, mantendo a mesma distância, certo? Então, isso que é a reflexão. Quando você está na geometria hiperbólica, não deveria ser diferente. Você tem que poder fazer reflexões pelas geodésicas, certo? Por essas curvas estranhas. E o que acontece é que esses triângulos que são semelhantes são a imagem das reflexões pelas geodésicas, certo? Então, esse cara, quando refletido, ele vem parar exatamente aqui. Esse cara, quando é refletido por essa geodésica, vem parar exatamente aqui. Esse cara, quando é refletido... Aliás, esse cara, quando é refletido por essa geodésica, vem parar exatamente aqui. E coisas do tipo, certo? Claro, você não consegue isso com qualquer dois pares de pontos semelhantes, porque esse cara não consegue chegar aqui por uma reflexão por alguma dessas geodésicas, certo? Até porque, como esse cara refletido aqui e esse cara refletido daqui, bom, desse para esse, eu teria a composição de duas reflexões, que nunca pode ser uma reflexão, certo? Então, de fato, eu não consigo sair desse ponto e chegar nesse ponto para uma reflexão. Mas eu consigo ir caminhando, certo? Por duas reflexões ou mais. E, bom, em essência, é isso. Então, a gente concluiu que... A gente não concluiu, de fato, que a geometria desse espaço é hiperbólica, mas a gente tem, assim, diversos indícios do porquê que essa geometria deveria ser hiperbólica, certo? E o que eu não comentei aqui no slide, mas que deveria ter comentado de fato, é que a curvatura do espaço hiperbólico é negativa, certo? Eu não vou demonstrar isso de maneira nenhuma, eu não sei demonstrar isso de maneira nenhuma, mas acreditem em mim, tá na internet. Certo? Então, a gente pegou um espaço de objetos que são euclidianos e concluiu que a geometria mais natural possível para esse espaço é uma geometria que não é euclidiana, certo? É uma geometria que é hiperbólica. E, bom, é isso. Assim. Esse é meu objetivo de fato, certo? Mostrar que a geometria de espaços de objetos euclidianos seria mais naturalmente possível explicada por coisas não euclidianas. Assim. E, bom, esse assunto é um assunto que é, assim, tanto complicado, certo? E vocês devem imaginar, assim, que eu li vários livros, assim, para aprender o assunto, mas, de fato, eu não li livro nenhum, certo? Esse assunto eu aprendi com duas pessoas, assim, que são a minha referência. Não tem livros, assim. Essas duas pessoas me ensinaram o que eu aprendi aqui hoje, então eu acho que seria justo homenagear elas aqui, assim. E, bom... não passa mais, eu achei que ia ter tipo aquele fim da apresentação. Então é isso. Assim.